Pessoal, boa tarde. Estou gravando essa aula aqui para servir como apoio para a atividade que eu vou passar daqui a pouco para vocês, para a aula de hoje, né? Certo que a aula de hoje ainda é assíncrona, tá bom? Então, eu passei aquele conteúdo na segunda-feira pelo computador e não tenho tanta destreza com o mouse como eu tenho com o piloto. Então, resolvi gravar essa aula, vou deixar no canal do YouTube para vocês poderem ter uma facilidade do entendimento da aula de segunda e uma facilidade maior também para poderem executar os exercícios de hoje. Então, o que a gente conversou na segunda-feira foi sobre o conceito de escala. Não sei se dá para enxergar direito aí, ó, certo? Escala. O que significa escala? Antes de qualquer coisa, o professor vai falar. A escala não é uma unidade de medida, muita gente pergunta. A escala é uma proporção entre distâncias, entre medidas, ok? Então, a escala, essa letrinha E que a gente coloca, ela é uma proporção entre o desenho sobre o desão. O professor explicou isso daqui. O que significa o desenho? O desenho é igual a distância gráfica, DG, certo? E o desão é igual à distância natural, ou DN. Ok, professor, o que é desenho ou DG, distância gráfica? É a distância que está no papel, no mapa, certo? Vamos supor que esse papel aqui houvesse um mapa, dois pontos dentro desse mapa aqui, a distância entre dois pontos seria o desenho ou DG, distância gráfica, certo? Num mapa ou numa carta e aí por diante. E o desão ou DN, né? DN significa distância natural. É a distância que de fato existe entre esses dois pontos que estão no mapa. Então o desenho representa a distância entre dois pontos gerada no mapa e o desão representa essa mesma distância real. Professor, quais são as unidades de medida de desenho e de desão? Aí que a gente começa com a nossa brincadeira. Então, tanto o desenho quanto o desão, eles podem estar em qualquer unidade de medida. A gente precisa unificá-las para poder encontrar a nossa escala. Professor, essa fórmula, ela vai vir sempre no sentido do senhor pedir a escala, informar desenho e desão? Não. Eu posso tirar qualquer um dos componentes e pedir para vocês encontrá-los. Por exemplo, eu posso pedir a escala informando a distância do mapa e a distância real. Eu posso pedir a distância que vai ficar no mapa e essa é a parte que vocês vão utilizar bastante na vida profissional de vocês, porque vocês vão ter um limite entre folhas para poder representar, ok? E vão ter o projeto real, você já tem dimensão real de qual é a distância do projeto de vocês, e a escala que vocês vão utilizar naquele momento. E aí, qual é a distância digital que vai ficar? Qual é o valor do meu desenho, certo? Então, informando a escala e o desão, a gente descobre o desenho, ok? E a outra forma é encontrar a partir de uma distância do mapa, o desenho, e a partir de uma escala dada, qual é o valor real dessa distância, tá certo? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui para facilitar. Vou dar um pause rapidinho aqui. Ok, vamos no exemplo agora aqui, certo? Primeiro exemplo, a gente vai encontrar a escala, certo? Qual é o valor da escala? Sendo que a distância no papel, certo? O meu desenho, ele é igual a 35 centímetros, certo? Isso equivale a uma distância real ou um desão igual a, vamos colocar aqui, 350 metros. Ok? Então percebam, eu tenho centímetro e tenho metro. Montando a fórmula, o que é que nós temos? Escala é igual a, repetindo aqui só uma vez, desenho sobre desão. A escala é igual a 35 centímetros sobre 350 metros, ok? Como a escala, a gente já sabe que a escala aqui é de redução, a gente tem que transformar a maior unidade de medida, que é metro, para a menor unidade de medida, ok? Então vai ficar da seguinte forma: escala é igual a, repito, 35 centímetros, embaixo, repito, os 350 metros, e aí de metro para centímetro a gente acrescenta quantos zeros? 2 zeros, ok? Então 350, 1, 2.
certo? Para o número 1 ficar em cima, para a escala ser 1 sobre ou 1 para, dividimos tudo por 35 pelo numerador. Então, a gente vai ficar aqui em 1 para 300. O professor Pedro deu uma pescada aqui, viu que ficou 1 para 1000, certo? O que significa, professor? 1 para 1000. Isso aqui é unidade de medida? Não. É uma proporção entre a unidade no papel e unidade no real. 1 centímetro no papel equivale a 1000 centímetros no real. 1 metro no papel equivale a 1000 metros no real. 1 decímetro no papel, 1000 decímetros no real, certo? 1 dedo meu no papel equivale a 1000 dedos meus no real. Ok? Esse foi o exemplo. Encontrando a escala, sendo Dzinho e Dzão dados. Vamos para o próximo agora. Vamos lá, pessoal. A próxima é o seguinte. Então, o cidadão, num mapa, né? Um mapa em papel A4, você tem lá, papel A4, outro papel, você tem lá embaixo informando que a escala que esse mapa foi construído é igual a 1 para 10.000, certo? 1 para 10.000. Isso quer dizer que uma unidade nesse mapa equivale a 10.000 unidades no real, ok? E a distância entre o ponto A e o ponto B dentro desse mapa, ok? Equivale a, vamos supor, 20 centímetros. Distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 20 centímetros. Então eu já sei que o meu Dzinho é igual a 20 centímetros. O que resta descobrir? Qual é o valor real dessa distância entre o ponto A e o ponto B, certo? No real. Então, montando a equação, a gente já tem aqui, ó, a escala quanto é? 1 para 10.000 é igual a, qual é o valor do meu Dzinho? 20 centímetros. E o valor do meu Dzão é o que o professor Pedro quer descobrir. Agora a gente faz cruz credo, meio pelos extremos, um pelo outro, como cada um queira chamar aí. Então, Dzão vai ser igual a multiplicação de 10.000 por 20 centímetros. Aí eu já adianto, professor, o resultado disso daí vai dar em centímetro. Perfeito, aí o professor pode pedir na questão, me dê a resposta em metro, centímetro, milímetro, quilômetro e aí por diante. Então, 10.000 vezes 20, Dzão vai ser igual a 20 e acrescenta aqui, ó, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Por que, meu povo? Centímetros. Então, 200.000 centímetros. Vamos transformar para metro, a gente corta quantos zeros? 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2.000 metros. Vamos transformar para quilômetro, a gente tira quantos zeros? 3. Certo? Então, 2 quilômetros. Pessoal, essa foi a segunda opção. A terceira opção, qual seria? Informando a escala e informando o valor real do objeto. E aí vocês descobririam o Dzinho. Faríamos meio pelos extremos do mesmo jeito. Ok? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim. Grande abraço para todo mundo.